Ei, boa noite, né? Vocês vão estar escutando isso aí, essa aula à noite. Vamos dar continuidade ao nosso trabalho. Nós falamos na outra aula da primeira dimensão, temos trabalhado em tudo isso. Agora nós vamos trabalhar a segunda dimensão. Beleza, pessoal? Direitos, né? Nós vamos ter os direitos de liberdade, que a gente viu na aula passada, que são os direitos civis e políticos. Isso eu já até trabalhei com vocês em sala, pessoal. Já falei até das três. Eu só estou passando uma a uma para a gente poder organizar aqui. Aí nós temos direito de igualdade, são direitos econômicos, sociais e culturais, né? E temos o direito de fraternidade, né? Que são os direitos difusos de terceira dimensão que a gente vai estar trabalhando numa próxima aula, tá bom? Então vamos lá, pessoal. As dimensões de direito humano, direitos agora, direito positivo. Eu quero que a gente vai ver a segunda dimensão, a gente vai trabalhar isso. O Estado agora não mais apenas respeita, ele vai ter que garantir, ou seja, vai fazer uma prestação positiva. Primeira dimensão, uma prestação negativa. Agora o Estado não vai ter só como se diz, respeitar os direitos. Agora não, ele vai ter que garantir, vai ter que correr atrás dos direitos. Vamos lá. Então vamos só dar uma recapitulada na primeira dimensão, né? Nós temos a primeira geração ou dimensão, a gente vai sempre estar trabalhando dessa forma para a gente não ter erro, que tem prova que fala uma coisa, tem prova que fala outra, nós vamos entrar nessa onda aqui. São os direitos que giram em torno da liberdade, tá? Tanto as liberdades civis, né? As liberdades todas, o que gira em torno do direito de escolher seus governantes, gira em torno dos direitos políticos, né, de forma geral, de cidadania a todos, de igualdade, de liberdade. Então, ele vai estar, né, circulando assim. A gente fala igualdade política, tá? Igualdade de direitos. Mas a primeira geração ela vai garantir alguns aspectos, mas vai faltar outros. Aí é a hora que a gente vai estar explicando essa matéria agora. Direito de liberdades, liberdades negativa pressupõe uma não ação do Estado. Então, primeira dimensão, prestação negativa, tá bom? Existem também as liberdades públicas, que é as nossas direitos de vir, direito de falar, todo mundo tem. São públicas, né? São os direitos de todo mundo. E os direitos políticos, que depende, então, do que? Da onde você nasce. Então, esse direito tem que ser dado a todos naquele país. Tá? Isso que eu quero que vocês entendam. Os direitos humanos são universais, então eu tenho o mesmo direito que o cidadão americano? Não. Os direitos políticos dependem da sua cidadania, tá bom? Então não vá, né, entrar nessa não, isso aí é um peguinha bem top, né? Contexto histórico, o liberalismo, que vai surgir do século XVII, vai entrar com o século XVIII com força com os iluministas e vai adentrar o século XIX. Bacana? Vamos lá então. A segunda geração já vai vir com outra conotação. São os direitos de igualdade, tá? Então eu conquisto a liberdade no primeiro período, né, no primeiro momento, e agora eu vou buscar a igualdade, né? Então são os direitos o quê? Sociais, trabalhadores, educação, saúde e moradia. Né? Direitos dos trabalhadores, direitos da educação, direito à saúde e direito à moradia. Bom, vai também entrar dentro desse rol que é gigante, os direitos culturais e econômicos, tá? E agora nós vamos ter que o Estado nesse momento ele passa de agora para frente a fazer uma prestação positiva. O que é isso? Ele vai ter que agir, ele vai ter que ir, ele vai ter que garantir esses direitos, pessoal. Agora ele vai ter que pular, né? Como se diz, se vira nos 30 para poder garantir isso, tá bom? Contexto histórico, nós vamos entrar na Revolução Industrial, que a gente vai estar falando um pouco dela mais à frente. Então, os direitos humanos são o quê? Universais, pessoal. Não podem ser relativizados por uma região, religião ou cultura. Eu não posso relativizar, mas eu sou assim, então eu não vou respeitar. Isso aqui é costume nosso, né? Aqui nesse lugar é costume bater na mulher, então o direito das mulheres não pode entrar aqui. A Lei Maria da Penha, balela.
tá? Papo furado. Isso eu tô falando aí só no Brasil, não. Tô falando no Oriente Médio, em todos aqueles locais. Não podemos relativizar para poder não garantir, tá? Ah, vamos ali numa região na África mesmo, onde vai exploração das pessoas com trabalho escravo em alguns lugares. Eu não gosto nem de estar falando de outros países, não, pessoal, porque quando a gente fala de violência doméstica, né? Aí fala, a gente vê o Oriente Médio, mas aqui no Brasil é pior, né? É pior porque existe leis e a gente continua a fazer isso. É isso que me irrita. Igual, a gente fala de África, mas no Brasil tem trabalho escravo, né? Não tem aonde a gente tirar isso. Então já vamos logo falar aqui, né? Regiões ali no Nordeste, né? Em locais onde tem fábricas de alguma coisa, não tem quase nada de emprego, os caras não pagam, não dá um direito trabalhista. As pessoas trabalham por R$ 15 por dia, tá? E olha, levantando a mão para o céu, trabalha mais de 10 horas, 12 horas por dia. Sabe fazendo o quê? Descascando mandioca. Se ele machucar a mão, o braço, no outro dia não tem um emprego. Então, daí você começa a entender por que os direitos humanos existem, por que os direitos trabalhistas existem e por que vocês estão aí sentados nessa cadeira para poder aprender, tá? Para poder aprender. Porque é daí que a gente vai consertar essa parada, pessoal. Isso está acontecendo nesse momento. Nesse momento, tem pessoas lá trabalhando em casa, costurando para grandes fábricas, sem direito algum, ganhando 15, 10 reais por dia. Tá? Não dá $2. Tá? Então, é uma miséria danada. Tá? E essa mulher tem um monte de filho, tem um monte de coisa, isso aí não dá nem para eles comerem. Então, nós temos que ter os direitos, pessoal. Estou falando agora, não estou falando que é só no Nordeste, não. Você foi em São Paulo, tem imigrantes bolivianos, de outras regiões, venezuelanos, sendo escravizados lá. Tá? A gente está vendo isso o tempo todo, pessoal. Então, é muito complicado nós entrarmos, tentar relativizar as coisas, tá? Os direitos humanos são globais, afetam toda a humanidade e estão acima da soberania dos Estados. Isso eu já expliquei para vocês. Direitos humanos vem do mundo, né, do globo para cá. Então, são os organismos internacionais, quando nós fazemos tratados internacionais. Lei interna é direito fundamental. Quando vem de um tratado internacional, é direitos humanos. Separa bem isso, que é uns peguinha que tem. E esses direitos são indivisíveis, atuam em conjunto e todos são importantes. Então, se eu tenho uma primeira dimensão, agora estamos na segunda. Eu vou abandonar a primeira? Não, eu vou incorporar. Os direitos humanos, então, eles se incorporam. Beleza? Vamos lá. Bom, direitos humanos de segunda geração ou dimensão. Vamos entrar nessa aqui. Melhor assim para a gente poder explicar. Sempre a gente vai estar fazendo essa relação. Revolução Industrial a partir do século XIX. Então vamos entrar aí na questão da Revolução Industrial, tá bom? Então, a partir do século XIX, a Revolução Industrial passa a surgir. Estou estourado aqui, tem muita luz aqui, acabou estourando minha imagem, mas tudo bem. Vocês vão me achar lindo do mesmo jeito. Bom, quais são os documentos importantes? Preste atenção nisso, que muita questão tem esses documentos para você poder fazer. Então nós temos a Revolução Industrial a partir do século XIX, ela começa no século XVIII e ela vai alastrar para o mundo no século XIX, tá? Uma parte do mundo. Aí eu vou falar Estados Unidos, Japão e Europa, tá bom? A industrialização vai estar lá. No final do século XIX ela vai para outros países, né? Vai ter os seus surtos industriais nos outros países. Documentos importantes: Constituição Mexicana, tá? E presta atenção, houve uma revolução no México, né? Pancho Villa, Emiliano Zapata, e vão juntar o povão e eles vão então fazer uma revolução. Por quê? O México estava com um problema grave, dependência dos americanos, certo? Uma dependência muito grande, os americanos exploravam lá, e o governo que estava no México era um governo pró-Estados Unidos, e que atendia aos interesses americanos, e o povão no México era o quê?
só trabalhador. Então, houve um ajuntamento desse povão, tá? Por grupos, né, de banditismo, vamos colocar assim, e eles fazem um monte de revoltas e revoluções por lá. E o bicho vai pegar, né? O que vai acontecer então? Com isso, vai surgir políticos, né, que vão começar a atender aos interesses da população. Políticos populistas, vou falar o que o povo quer. Aí o México vai entrar nesse populismo que vai espalhar para a América todinha. Mas, com essa revolução, eles vão criar uma Constituição, né, em 1917. E essa Constituição, olha só que legal, ela garantia saúde pública, uma das primeiras coisas que começa a surgir. Então, começa a assinar ali direitos, tá, de segunda dimensão, tá bom? Bom, dimensão dos direitos humanos. Ah, tá, vamos falar, tem mais uma. Alemanha, Weimar, mesma coisa, né? Uma Constituição no qual garantia direitos à população, moradia, saúde, né? Alguns direitos trabalhistas. Foi uma Constituição xingada e acabada pelo Hitler. O Hitler vivia falando mal dela, porque dava garantia para o povo, né? Falava que isso era coisa de esquerda tem que matar, socialista está fazendo socialismo, isso está acabando com a Alemanha. Aquele papinho do Hitler, né? Papinho de extrema direita, né? E ele se disfarçava ali, né? E pegava aqueles anseios, o Estado, realmente, o Estado alemão quebrado, não por causa dos serviços públicos, mas por causa da dívida que ele tinha que pagar com os outros países, por causa da desmontagem das suas colônias, por causa da desmontagem dos seus navios de guerra, né? O Brasil mesmo ficou com os navios mercantes alemão que nós pegamos aqui, então meio que deu uma desmontada na Alemanha na Primeira Guerra. E o que aconteceu então? Tudo isso vai afetar muito a indústria e a economia alemã. O marco alemão não valia nada. Você punha dinheiro alemão, a inflação chegava a 5.000%, você carregava dinheiro, era um carrinho de mão para pôr fogo, não prestava, né? E aí o que acontece? O Hitler vinha emitir o pau nesse Estado que tinha esses direitos. E aí criou aquela desgrama que ele fez lá, né? Vamos falar a verdade, a desgraça que ele fez lá, né? E o povo apoiou, porque a princípio Hitler vai ser eleito, porque como o povo está na miséria, qualquer conversinha mole, o povo entra, né? É isso, é aquilo. E vamos ter uma elite na Alemanha, os industriais alemães, os grandes banqueiros, vão bancar tudo isso. Vai bancar as ideias do Hitler. Por quê? Estava havendo também uma grande força socialista. Tinha dois modelos ali. E os liberais que estavam no meio, que é da República de Weimar, que fez a Constituição, estava acontecendo o quê? Passaram a ser inimigos, colocados como se fosse o quê? Socialista, golpista, que queria tal, né? Destruir a Alemanha e tal. E aí o Hitler comprou, né? Fez a galera comprar, a classe média e a classe alta compra essa ideia, e ele vai consegue ser eleito e depois consegue dar o golpe lá em cima da Alemanha mesmo e vai tomar o poder e fazer a merda que ele fez no mundo inteiro, tá bom? Vamos lá. Direito de igualdade. Direitos econômicos, sociais e culturais. Econômicos, sociais e culturais. Então, eles querem o quê? A igualdade econômica, social e cultural. Vamos tentar entender isso, porque quando a pessoa fala, parece, não, parece que quer privatizar tudo, não, não é isso, tá bom? Titularidade, determinadas coletividades, né? Então, você tem os direitos de uma coletividade aqui, tá bom? Então, vai tentar atender aquele grupo restrito ali dessa coletividade. Quem que é? Geralmente os trabalhadores. Caracteriza-se por obrigar o Estado a assegurar condições mínimas de igualdade e de vida digna através de políticas públicas em 3 áreas. Só um minuto. Voltando aqui. Aí o que vai acontecer? É porque senão vocês não vêem o tio Mauro, né? Tio Mauro, sei que vocês estão com saudade aí. O pessoal aí tá morrendo de saudade de mim, né? E aí eu vou me mostrar melhor para vocês. Bom, o que eu estava falando? Caracteriza-se por obrigar o Estado a assegurar condições mínimas de igualdade e de vida digna através de políticas públicas
em 3 áreas. Então, o que aconteceu? O Estado agora vai ter que dar condições mínimas. Essa é a igualdade, tá? Não é que eu quero que eu pegar o dinheiro do rico e dar para o pobre. Não, eu quero que o pobre, né, o trabalhador, tenha também condições de viver e dar vida digna para os seus filhos. É dignidade da pessoa humana, tá? Por quê? Ele não tem condições de pagar. Aí que eu quero que vocês entendam. Ele não tem condições de pagar o quê? O saneamento básico. O rico tem. Ele não tem condições de pagar a educação para o seu filho. O rico tem. Ele não tem condições de pagar é, é, assistência social, né? Tipo, se eu machucar, né, e acontecer alguma coisa, eu preciso de uma seguridade. O rico tem dinheiro, o pobre vive para comer. Não tem, não guarda. Não tem porque não, ele não guarda porque não tem, né? Vai falar para mim brigar com um pai de família que vai ele e a esposa cortar mandioca para alimentar os filhos ganhando R$ 30 por dia. Imagine isso aí na sua vida. E olha, quando os dois estão empregados, geralmente é um. Geralmente é... E quando tem emprego. Quando tem emprego. Tá bom? Então, o que o Estado tem que fazer? O Estado tem que ir lá e ajudar aquele indivíduo. Ele não tem condições. E o principal que ele tem que ir lá é o quê? Educar os filhos. Para que os filhos não fiquem naquela condição. Então, vai dar educação. Você imagina se tivesse todo mundo que pagar a escola pública. Não tivesse escola, tivesse que pagar. Complicaria um pouco. Pessoal, tá estourado de novo. Vou dar outra paradinha. Peraí. Pronto, voltei. Vamos lá. Então o Estado vai então entrar dentro desse rol, tá? Tentar dar esses direitos às pessoas, porque senão as pessoas não vão ter dignidade. Isso só faz o quê? Isso é um problema. Problema por quê, professor? Porque é um problema grave. Primeiro problema que já é da nossa área é criminalidade. Vocês estão estudando aí o Garofalo, né? O Ferri, o Lombroso, né? Vocês sabem que a criminalidade já tem vários perfis. E um dos perfis é o quê? Condição social. Então, o ambiente que você está é um ambiente que pode, então, proporcionar você a entrar como criminoso. Ah, mas eu não sou. Cara, para. Ah, mas fulano, cara, para. Para de falar desse jeito. Por quê? É muito fácil você ficar dando exemplos, colocar a exceção à regra. Tá? É isso que vocês têm que entender. Você tem um caso ou outro, lógico, que a pessoa tá, talvez, uma pessoa lá da favela, uma pessoa de um bairro pobre, né? O cara é um pedreiro, a mãe é lavadora de roupa. Vamos colocar um exemplo. E os filhos são educados, estudaram, né? Foram embora, ninguém virou bandido, tá no meio. Aí o cara da casa do lado, os meninos é tudo bandido, drogado e tal, né? Mas isso depende muito da condição social. Vou dar um exemplo, que eu gosto de estar falando isso. Por exemplo, o cara que é assim, às vezes ele entrou numa igreja protestante, muita gente critica as igrejas, né? Em alguns aspectos a gente tem que criticar, mas grande parte dessas igrejas que estão nos bairros, seja ela católica, protestante, até mesmo banda, até mesmo, pessoal, esse tipo de coisa faz o quê? Coloca regras morais, tá? Os espíritas, né? Então, são igrejas que fazem esse papel importantíssimo de que o cara pensa bem, o cara vai para casa, vai para lá, assiste o culto, ou a missa, ou que seja o que for, né? E ele leva a criança, leva a família, então ela vai ter um ambiente diferente. Não estou falando que é isso que seja nada. Às vezes a pessoa que nem tem religião, seja ateu e tal, mas ele dá ali, consegue dar algum sustento para a família, consegue falar sobre religião ou não, consegue ensinar a pessoa, né? Mas a pessoa tem instrução, ela é instruída, tem sabedoria, saberes e sabedoria, tá bom? Mas grande parte das pessoas não tem isso. Você não tem acesso a isso. Então a pessoa que não tem, como é que ela vai dar para o outro? E aí cresce essas crianças que vai para onde? Para a criminalidade. Como que não vai? Se você vê o bandido comprando, o bandido com meninas, o bandido com carro, o bandido tal.
né? E aí ele afronta a polícia, polícia e tal. Isso aí a gente percebe na periferia, né? E aí nós temos uma polícia que em alguns casos vão lá, causa violência. Então, isso gera o conflito. Então, isso é política pública do Estado que tem que tentar trabalhar. A violência vem dessa forma. Estou falando disso. Vamos falar de outra coisa, né? Locais sem saneamento básico. Começa a acontecer o quê? A morrer pessoas, tá? Né? Então aqueles indivíduos vão passar a morrer, tá? Por quê? O cólera, malária, né? Aqui no Brasil, né? Mas vamos colocar ali, ó, sífilis nesses lugares, né? No século XIX, tuberculose, né? Famosa tísica, doença branca, sei lá o quê. Tinha várias e várias doenças que se passavam naquela época. O cólera é uma que mata pra caramba. E ela é o quê? Ela vai no intestino e mata a pessoa de desidratação devido à diarreia. É uma doença clássica do século XIX. Tuberculose clássica, porque as pessoas não tinham pinto de saneamento. Então aquilo passava um para o outro e matava. Ah, o Estado estava preocupado com isso? Não, mas vai faltar trabalhador. Entendeu? E aquela doença não escolhe. A gente está vendo muito bem como é que está hoje. Né? A doença não escolhe quem é. Ela vai matar também, porque aí como afeta os bairros pobres, esse pobre trabalha para o rico vai também começar a ser afetado. Então há necessidade de política pública, de saúde pública, tá? Vamos lá, educação, né? Com o desenvolvimento das fábricas, com o desenvolvimento das coisas, cada vez mais necessita de quê? De pessoas instruídas. Então o Estado passa a perceber a importância de dar esse tipo de coisa, tá? Importância de entender isso, porque a miséria da população não é interessante economicamente. Olha só, nós vamos ter uma primeira guerra. Por que teve? As crises que tem no mundo, né, após o capitalismo. Falta de quê? Falta de consumo. Não, e excesso de primeira coisa, excesso de produção e falta de consumo, tá? Há uma contradição aí. Por quê? O capitalismo ele faz com que você o quê? Acumule riqueza. Tá entendido? Então, se um grupo pequeno acumular muita riqueza, aquele outro grupo, grande grupo que ficou para lá, vai ficar sem o quê? Sem consumir. E esse que acumula é o que produz. Então, eles vão vender para eles mesmos? Não. Se o povo aqui embaixo não tem dinheiro, o que, que acontece? Ele tem que fazer o quê? Né? Ele vai dar uma crise, porque as pessoas não vão comprar. A Primeira Guerra foi isso. Aconteceu o quê? Grande produção industrial e pouco consumo. Certo? O Estado liberal, naquela época, o Estado liberal clássico, fazia o quê? Não tinha políticas públicas. Grande parte não tinha nada que eu estou falando aqui. E o que, que ele fazia então? Ele deixava, cada um por si. Então ele não interferia. Deixava os caras produzir o que quiser, não preocupava com saneamento, com nada, né? Não preocupava com essa condição do pobre. Chegamos a um período que não tinha mais para quem. E os países começam a brigar por colônias para pegar o mercado consumidor do outro. A força. E aí o que que deu, pessoal? Pau e guerra. E no final descobriu o quê? Que o Estado liberal ele não adianta bosta nenhuma. Tá? Do jeito assim, do liberalismo. Ah, não tem que dar educação, não tem que dar saneamento básico, não tem que ter direito trabalhista, não tem que ter isso, não tem que ter aquilo. Gera o quê? Problema. O capitalismo não vai dar conta. Perceberam-se isso? E aí vem os doidos. Começa a surgir as loucuras. Aí os extremos vão começar a dar alternativa. O primeiro extremo, né? As loucuras do primeiro extremo é o socialismo, a União Soviética. Bateu na porta e se faz muito bem, né? Porque ela não entra em crise em 1929, porque a economia é planificada, e aí faz tudo aquela merda que teve lá, só arrebenta a população. E tem a direitona também, né? Que vem o fascismo e o nazismo. Deu tanto certo o fascismo e o nazismo porque eles batiam contra a ideia socialista, né? Esse povo esquerdista nós temos que matar. Então o fascismo e o nazismo pregava isso. E junto deles vão matar os liberais também, que aí o liberal ficou sem entender, né? Era inimigo de todo mundo. Era inimigo do socialista, era inimigo dos nazistas e fascistas, e o liberal ali no centro se lascando.
Então, esse Estado que estava o problema, eu quero que vocês entendam. E aí gerou tudo isso. E aí que eles vão criar uma outra política, é o New Deal, que vai garantir o que eu estou falando aqui. Aí o Estado começa a perceber que se eu construir rede de saúde de saneamento básico, eu vou ter que contratar pobre. Pobre contratado começa a consumir, a indústria volta a funcionar. Se eu construir escola, eu vou ter que construir escola. O cara contratado começa a consumir, a indústria começa a funcionar. Então eu dou renda para a população. Entendeu? Aí eu dou renda e o mercado começa o quê? A caminhar. Então vê essa política liberal, né? Meio ali social-democrata e liberal, que eles começaram com os liberais sociais-democratas começaram a meio que colocar essa ideia, né? De que o Estado tinha que garantir isso aí, então essas ideias começam a ter grande força. Você entendeu agora? Principalmente depois da crise de 29. Logo depois que passa o tempo, vem a galera do neoliberalismo que quer voltar, né? Os liberais que quer voltar aquele liberalismo clássico, não o liberalismo de Estado mais organizado, um liberalismo onde preocupa com educação e tal, mas isso é uma outra forma política, nós estamos já falando mais à frente. Então, o que eles vão fazer? Por isso, em 3 áreas: direitos sociais, tá? Educação, saúde, previdência, trabalho, moradia, né? Então, o Estado tem que ter isso. Você vai lá na Constituição Brasileira, artigo 5º e 6º, tá lá, tudo isso aqui, bem bonitinho lá, tá? Direitos econômicos, valorização do trabalho, direito trabalhista, remuneração justa, tá certo? Direito de associação trabalhista, direito à greve, a formar sindicatos, todo mundo tem que ter esse direito. Direito de greve, função social da propriedade, então a propriedade passa a ser uma função social. Se eu vou montar uma empresa, eu tenho que ter a função social da empresa. Ela pode ser minha, mas ela tem uma função social. Tá? É assim. Então passa a ter o quê? Para que essa empresa vai surgir? Por causa disso. Um dos fatores da função social, né? Da propriedade privada. E defesa do consumidor. Começa a ter algumas coisas aqui, mas a defesa do consumidor ela vai ter força mesmo lá de verdade mesmo na terceira dimensão. O direito do consumidor vai sair lá. Começa a haver a defesa, mas na verdade, né, ela vai ter mesmo lá na terceira dimensão. Tá bom? Vamos lá então, outra parte. Direitos culturais. Então nós vimos direitos sociais e os direitos econômicos. Vocês perceberam que não tem nada de ficar socialista aqui não. São políticas públicas, tá? Não é nada de pegar o rico vai pagar mais imposto e o Estado vai garantir isso para o povo. Isso é por bem comum, é mesmo para o rico, né? Direitos culturais, né? Proteção da cultura, do patrimônio cultural, material e imaterial da comunidade, padrão de vida que permite aos sujeitos usufruir da produção cultural e da sociedade. Tem uma música dos Titãs, vocês não são dos anos 80, eu sou, graças a Deus, eu vivi isso, né? Eles têm uma música que fala muito interessante nos anos 80, período de Constituição, né? Formação da Constituição, acabamos de sair do regime militar, ainda estava cheio de direitos violados no regime militar, uma bandalheira danada, né? E aí eles tinham uma música que falava: a gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão, balé. A gente não quer só comida, a gente quer a vida como a vida é. Eu lembro bem dessa frase, né? Essa é coisa do Arnaldo Antunes. Então é muito chocante, né? Por quê? É isso mais ou menos que a galera tinha. Eu não quero ter meus direitos civis somente. Eu não quero ter meus direitos. Por que está me adiantando se eu estou na miséria? Se meu filho está na miséria, meu filho vai ser criminoso. Então, eu quero ter algo, né? Para mim, tá? Para mim viver melhor. Aí que vai entrar essa ideia, tá bom? Então a cultura entra aqui. Porque ele quer ir no teatro também, ele quer ir no cinema também, quer ver o circo, quer ver isso. Então vai abrir essa outra área para o cara poder consumir. Eu quero períodos, igual vai ter 8 horas de trabalho, era 12, 18 por dia, pessoal. O povo ainda fala mal do direito trabalhista. Meu Deus, eu não entendo.
né? Eu vejo trabalhador falando mal de direito trabalhista. É absurdo isso, né? A árvore defender motosserra. Não, tem que cortar. Então tá, né? Mas olha só, é 8 horas por dia. 8 horas de trabalho, 8 horas de descanso para você dormir e 8 horas de lazer. É essa a ideia, tá bom? Vamos lá então. Marco histórico. O conceito de estado de bem-estar social, esse é o estado, né, que é o bem-estar social de todo mundo. O estado tem que garantir isso, dar o bem-estar para todo mundo, emergindo após a Segunda Guerra Mundial. Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, artigo 22 e 27. A 27 fala sobre isso, nós vamos ler esses artigos aí. Então, o período industrial tinha o quê? Início, trabalhadores e burgueses contra a realeza. Lógico que a gente viu na primeira dimensão. Né? Depois, segundo momento, trabalhadores contra a burguesia. Aí começa, porque a burguesia toma o poder, vai ter um Estado burguês, e aí o que acontece? Os trabalhadores passam a ser explorados pela burguesia. Peraí, eu estava sendo explorado pelo rei, agora por vocês? Nós acabamos de ser parça aqui, agora vocês estão me lascando? Aí os trabalhadores começaram contra a burguesia. Industrialização favorece as empresas e movimentos, favorece as empresas e movimento. Meios de comunicação, estrada de ferro, navios a vapor, isso é a evolução tecnológica que teve na época. Condições precárias de trabalho, muito forte. Entrada de mulheres na força de trabalho, quanto mais gente para me explorar, melhor. Mulheres da burguesia entram no movimento sufragista, ênfase da educação das futuras gerações. Sufragista é o quê? O direito de voto da mulher. A mulher começa a colocar isso depois do iluminismo. Olha, que igualdade é essa? Igualdade para homem? Não, mulher também. E a mulher começa a lutar pelos seus direitos de voto, de liberdade de expressão, as liberdades que a mulher tem que ter mesmo. Todos são iguais. Somos, né? Período industrial. 1864, primeira internacional, que aí vai começar o Karl Marx vai falar sobre essas internacionais. Ele vai escrever um livro em 1848, o Manifesto do Partido Comunista. Isso aí vai alastrar a ideia socialista no mundo, né? E explica como que vai rolar tudo isso. E isso, então, vai começar a alimentar o radicalismo dos trabalhadores, né? O sufrágio universal, que é o voto, fim do direito de propriedade, que é fazer o socialismo, aí começa mesmo, né? Direito à educação, fim do direito de herança, né? Porque eu não queria que passasse de pai para filho, tinha que passar para o Estado, né? Ou distribuir isso. Aumento do imposto sobre a renda, já é algo interessante, quem ganha mais tem que pagar mais. Redução da jornada de trabalho, restrição do trabalho infantil, fim da escravidão e emancipação da mulher. Então, esse era a pauta da esquerda naquela época, bem forte. Tá? E isso vai afetar. Então, o Estado ele vai ter que dar um jeito. Ou ele vai, ou ele fica. Né? Então, o Estado começa então, a ceder garantias. A gente vai ver no México e e na Alemanha, mas há direitos trabalhistas, né, ficando fundamentais, pequenos direitos em todos os lugares, tá bom? Bom, direito de segunda geração ou dimensão. Vamos recapitular. Os direitos de segunda geração ou dimensão relacionam-se com as liberdades positivas. O que é? O Estado vai garantir de forma escrita, positivada, né? Reais ou concretas, assegurados o princípio da igualdade material entre o ser humano. A Revolução Industrial foi o grande marco dos direitos de segunda geração a partir do século XIX, implicando na luta do proletariado, na defesa dos direitos sociais, essenciais básicos, alimentação, saúde, educação, cultura e blá blá blá, como a gente já falou. O direito de segunda geração, ao invés de se negar ao Estado uma atuação, exige dele que se preste, né? Exige dele que preste políticas públicas, tratando-se, portanto, de direitos positivos, impondo ao Estado uma obrigação de fazer, correspondendo aos direitos de saúde, educação, trabalho, habitação, previdência social, assistência social, entre outros. Então, o Estado tem que prover saúde, está na nossa Constituição.
Tem que prover educação, existe a educação básica, tem que promover o trabalho, né? Ajudar a promover o trabalho para que as pessoas tenham renda e ajudar com que as empresas não explorem o trabalho, né? Tem que ajudar na habitação, então tem programas de política para dar habitação para o pessoal mais pobre. E previdência social, né? Que é a previdência, né? Como aposentadoria, eu sofri um acidente, eu tenho direito de ficar com previdência, alguma doença, alguma coisa, né? Se eu for afastado, o Estado vai, então, é uma relação até de consumo, porque eu pago para isso. E assistência social, no qual o Estado tem que me assistir nas minhas coisas. Por exemplo, o que mais vocês vão fazer aí no núcleo? Ir lá, porque a pessoa não tem dinheiro para comprar o remédio, vocês têm que ir lá e atrás da prefeitura e fazer com que ela, né, juridicamente, pague, né, assistência social para o trabalhador. É interessante isso. Bom, direitos de segunda geração. Os direitos humanos de segunda dimensão surgiram no final do século XIX, teve como um cunho histórico, trabalhista, embasado no marxismo. Algumas coisas, viu, pessoal? Fica muito botando Marx muito lá em cima, mas era Blanqui na França, né? Tinha os anarquistas também que era muito forte, Bakunin e outros caras lá. Tem um endeusamento do Marx que não é tão assim, não. Ele vai ficar muito forte mesmo, mas no rol, porque ele explicou muito bem o capitalismo, quando ele escreve o Capital, né? Ideologia alemã, Manifesto do Partido Comunista, né? O Capital, por exemplo, ele desvenda o capitalismo. É fantástico o livro. Até os capitalistas usam, né? Mas tenham outros trabalhadores, tá? Devido à busca de estimular o Estado a agir positivamente para favorecer as liberdades que anteriormente eram apenas formais. Então, existia uma formalidade que eu faço, mas não faço, se eu quiser eu faço. Não, você tem que pôr na lei. Eu quero garantido. E aí vai começar a fazer isso. O impacto da industrialização e os grandes problemas sociais e econômicos que a acompanharam, as doutrinas socialistas e a constatação de que a consagração formal de liberdade e de igualdade não gerava a garantia do seu efetivo gozo, acabaram, né? Já no decorrer do século XIX, gerando amplo movimento reivindicatório e o reconhecimento progressivo dos direitos atribuídos ao Estado, comportamento ativo na realização da justiça social. Então, o Estado vai ser ativo na justiça social. Chama justiça social mesmo, para dar igualdade. Justiça é isso. Não é que ela tem que dar igualdade, né? Ela tem que fazer justiça, para que todos se equilibrem. Porque se eu der só igualdade, o pobre está lascado. Estão em direitos iguais. Não, ela tem que criar mecanismo para fazer a justiça, né? O que acontece? Como é a Lei Maria da Penha, ela vai, né, só colocar em pé de igualdade. No post passado a gente trabalhou isso. Em geração, é constituída pelos direitos econômicos, sociais e culturais, com a finalidade de obrigar o Estado a satisfazer as necessidades da coletividade, compreendendo o direito ao trabalho, habitação, à saúde, à educação, e inclusive o lazer, né? Que é aquela parte que eu falei para vocês. De acordo com essa afirmação, é que se pode referir os direitos da segunda geração, como as liberdades sociais, pois o Estado tem a obrigação de proporcionar o bem-estar da sociedade. Ressaltando que a expressão social encontra-se justificada entre outros aspectos, na circunstância de que os direitos de segunda dimensão podem ser considerados uma densificação do princípio da justiça social, além de corresponder a reivindicações da classe menos favorecida, de modo essencial da classe operária, a título de compensação em virtude da extrema desigualdade que caracteriza as relações com a classe empregadora, naturalmente detentora do menor grau de poder. Os trabalhadores, né, detêm o menor grau de poder econômico. Aqui, o Estado, então, tem o dever de intervir nas relações, onde é uma relação de hipossuficiência para que os maiores não se agigantem perante os menos favorecidos e assim haja uma relação de equilíbrio. O que nós estamos falando aqui? Do Estado. O Estado ele não pode se rebaixar aos outros, ele tem que atender a todos. Então ele tem que dar essa igualdade. Então vamos aqui.
Um país, um estado, ele produz riqueza. Essa riqueza fica na mão de poucos, que é essa burguesia. O resto tem que pegar um pouco disso aí. Fica com menos, muito menos. Né? 10% com a pequena. 10% das pessoas, 5% com 50%, 60% da riqueza, né? E os 95% com 25%, né? 30% dessa riqueza. O que o Estado tem que fazer? Tentar equilibrar isso aí. De que forma? Ele criando políticas para fazer esse equilíbrio. Entendeu? Vamos lá então. Pessoal, horrores do mundo sem direitos. Presta atenção nisso aqui, pessoal. Olha, nessa primeira imagem, nós temos crianças trabalhando nas fábricas. Tá vendo aqui? Vou pegar um amarelo aqui, um branco, um amarelo mesmo. Crianças trabalhando em fábricas. Tá vendo aí? Certo, pessoal? Esses são os horrores, né, do período. Esse aqui, pessoal, é uma alusão à Revolução Mexicana, tá bom? São quadros que eles tratam disso. Pessoal, isso aqui vocês não estão nem vendo direito, né? Isso aqui é uma mina de carvão ou uma fábrica, é algo muito estranho. Sabe o que é isso aqui tudo? Criança. Sem escola, sem educação, sem nada. Olha só, trabalhando para viver. Logo aqui nós estamos mostrando a mazela da sociedade. O povo pobre, século XIX, vivendo nessas condições precárias de vida, tá? Isso aqui a gente está falando de Europa, América, tá? Só que essas fotos mais acima são fotos mais chocantes que eu preciso que vocês tenham um pouquinho de compreensão. Esse moço aqui, ó, não mostra aqui porque cortou, mas ele está com as duas mãos cortadas. Tá vendo essa mocinha? Com as duas mãos cortadas. Eu não quis mostrar uma outra foto do cara mostrando que ele cortou a mão das pessoas. Isso acontecia no Congo belga, pessoal. Acontecia no Congo belga. Os administradores belgas, quando as pessoas não traziam o suficiente de borracha para eles ou qualquer atividade extrativista, ele falava que eles eram preguiçosos e, como punição, eles cortavam as mãos. Essas mãos eram salgadas, colocadas em bala e levadas até o rei Leopoldo para ele poder ver. O cara era bom administrador quando ele tinha muitas mãos cortadas que ele mostrava para o rei Leopoldo. A cena mais forte que a gente pode mostrar aqui é essa cena de cima aqui, ó, tá? Desse senhor. Isso que está aqui no chão, pessoal, que ele está olhando, é a mão, o pé e a mão da filha dele de 12 anos de idade, que os caras cortaram. Você imagina um pai vendo isso. Esse é um mundo, pessoal, no qual não tem direitos humanos, não tem direito. E tem gente que está aí brigando para acabar com o direito humano. Isso é absurdo, pessoal. Isso é horrível. É um direito nosso que nós não podemos voltar. Que se voltar, existem esses horrores. Eu estou falando de alguns horrores que existiam naquela época. Tá? Nós temos que lutar, principalmente nós, o direito. Tá? Aqui tem uma charge muito legal também, interessantíssima, que nós temos. Vai pôr a gente para dar uma pensada. Todo brasileiro tem direito à moradia, tá com a Constituição na mão, pessoal. Né? 5/10 de 88. Essa é a charge que apareceu no estado de São Paulo de Miguel Paiva. Né? 5/10 de 88. A Constituição estava ali, fresquinha, nova, zero. Né? No qual o povo está tudo pobre na rua, com os filhos lá pobres, né? Na sarjeta. Né? Sarjeta é esse negócio onde corre o esgoto aí no meio-fio aí, né? Todo brasileiro tem direito à moradia. Aí a mulher vai falar. Agora lê aquele pedaço bonito que fala de comida e saúde. Né? Porque eles estavam que ansiando isso. E até hoje tem muita gente faltando isso no nosso país. Né? Então, nossos direitos fundamentais é fundamentado, muito fundamentado nessa parte, na nossa Constituição, que está escrita aí, e que nós temos que defender. E lutar contra e não deixar que outros tirem esse direito. Civis e políticos, econômicos, sociais e culturais. É nosso. Porque senão, gente, olha a mazela que fica se passar isso para trás. Ou pior,
uma revolução no qual o povo se revolta. É pior ainda, nós temos que então ter esse equilíbrio. Os direitos dão esse equilíbrio para a gente, beleza? Exemplo de questão de prova, pessoal, eu vou pôr só ela aí, tá? Eu ia falar mais, mas já está com aula de 45 minutos, certo, pessoal? E não dá mais para mim passar não, tá bom? Então, dá uma lida aí. No finalzinho eu vou falar a resposta da questão 21, tá? E depois eu vou falar a resposta da questão, essa outra questão aqui, a questão 2, né? A 1 e 2, tá bom? Então vocês param o vídeo e vocês parem o vídeo, pessoal, e aí vocês respondem aqui lá. Vocês param o vídeo, dá uma lida e tenta responder, tá bom? Porque já está com 45 minutos, aí vai ficar muito grande o vídeo. Então tá. 1, 2, 3. Questão 1. Vou falar a resposta. Letra C. Questão 2. Letra C também. E aí fica com essa imagem, tá? Que nós temos que estar buscando alguns pontos atendê-la e alguns pontos combatê-la, né? Discriminação racial, atender a educação, combater a desigualdade, né? Melhorar as relações mulheres, o direito internacional, combater racismo, a política ela é importante, o povo fica brigando contra o Estado é o que faz, que é gerador de tudo isso, tá? Então vamos então, até mais pessoal, até a próxima, falou!